Olá, tudo bom, pessoal? Hoje eu vim realizar para vocês as atividades de estudo para a prova mensal 1. E vamos iniciar a partir do exercício número 1, que fala assim: calcule as proporções a seguir. Então, aqui, gente, o primeiro passo, para vocês calcular a proporção é realizar a multiplicação dos extremos. Então, vocês pegam um número que está na parte de cima da fração, no caso no numerador, e multiplica pelo valor que está na fração de baixo, e o de baixo faz vezes o de cima. Então, aqui eu tenho 4 vezes x menos 6. E deste outro lado aqui, eu tenho 5 vezes o 3. Então, 5 vezes 3. Realizando agora a distributiva, eu vou fazer 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 6, menos 24. 5 vezes 3 é igual a 15. Então, lembrem sempre que multiplicar os extremos é fazer o de cima vezes o de baixo vezes o de cima, tá? Seguindo agora, eu vou pegar o menos 24 e vou levar para o outro membro da igualdade como mais 24. Então, eu vou ter que 4x é igual a 15 mais 24. Então, 4x vai ser igual a 15 mais 24 é igual a 39. Então, x é igual a 39 sobre 4. E esse é o nosso conjunto verdade, é o conjunto solução dessa equação. 39 quartos, 39 sobre 4. Vamos agora para a alternativa B. Então, gente, pessoal, é o mesmo processo. Eu faço o de baixo vezes o de cima vezes o de baixo. Então, agora eu vou fazer 6 vezes x mais 1 igual a x vezes x menos 1. Seguindo, vou fazer distributivo. Então, eu vou fazer 6 vezes x, depois 6 vezes 1. E deste outro membro da igualdade, eu vou fazer x vezes x e x vezes menos 1. 6 vezes x é igual a 6x. 6 vezes 1 é igual a 6, que vai ser igual a x ao quadrado vezes x ao quadrado, x elevado a 1 vezes x elevado a 1, que é igual a x ao quadrado. Então, lembrando, repete a base que é x e soma o expoente. 1 mais 1, 2. Então, x vezes x é igual a x ao quadrado. Depois, x vezes menos x, menos x. Então, x vezes menos 1 é igual a menos x. Tá? Então, eu vou repetir tudo que eu acabei de falar, que eu me enrolei um pouquinho. Ó. 6 vezes x é igual a x, 6 vezes 1 é igual a 1. X vezes x é igual a x ao quadrado, x vezes menos 1 é igual a menos x. Próximo passo, gente, para resolver essa equação aqui, que é uma equação do segundo grau, é pegar todos os valores que estão aqui nesse primeiro membro da igualdade e levar lá para o segundo membro. Então, o mais 6 vai passar para esse lado, tem um sinalzinho de igual. O mais 6 vai passar para esse lado e o 6x também eu vou levar para o outro lado da igualdade, tá? Lembrando que quando a gente troca o lado da igualdade, é necessário utilizar a regrinha da operação oposta. Então, aqui vai ficar com x ao quadrado, o menos x eu repito, aí mais 6x, ó, foi pro outro lado, ele tá desse lado, vai vir para esse, vai ficar menos 6x. Depois, mais 6 vai para o outro membro da igualdade como menos 6. Tá? Como eu tirei os dois valores daqui, tudo isso aqui vai ficar igual a 0, tá? E aí, gente, eu vou juntar os termos semelhantes. Então, aqui eu tenho menos x com menos 6. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 7x com menos 6. Tudo isso é igual a 0. Aí, gente, eu quero que vocês percebam que tanto faz eu colocar igual a 0 desse lado ou igual a 0 desse lado, porque o 0 representa o nada. Então, eu tenho aqui tudo isso aqui igual a 0, beleza? Dando sequência, gente, este exercício a gente não vai conseguir resolver através de soma e produto. Então, vocês vão precisar aplicar a fórmula de Bhaskara aqui, tá? Primeiro passo para aplicar a fórmula de Bhaskara é identificar quanto vale o A, quanto vale o B e quanto vale o C desta equação aqui. Lembrando que o A é sempre o valor numérico que acompanha o x ao quadrado, e quando ele não aparece, significa que ele é igual a 1. Então,
O A nesta equação será igual a 1. O B é sempre o número que acompanha o valor de x. Então, aqui eu tenho x, certo? O valor numérico, coeficiente numérico que acompanha o x é o menos 7. Então, B é igual a menos 7. E C é o termo independente. É aquele valor numérico que não é acompanhado de nenhuma letra. Então, aqui eu tenho C igual a menos 6. Muito bem. Identificando esses coeficientes numéricos, agora eu vou colocar isto aqui na fórmula do delta. A fórmula do delta aqui é a seguinte, então, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então, o que eu vou fazer? No lugar da letrinha B, eu vou colocar o menos 7. No lugar da letrinha A, eu vou colocar o 1. E no lugar da letra C, entra o menos 6. E aí, eu calculo o delta. Então, vamos lá. Delta é igual a menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é igual a menos 6. Menos 7 ao quadrado, não se esqueçam. Então, quando vocês pegam um número e elevam ao quadrado, significa que esse valor numérico vocês vão multiplicar 2 vezes. Então, eu vou fazer menos 7 vezes menos 7 2 vezes. Menos com menos é igual a mais, 7 vezes 7 é igual a 49. Então, aqui eu tenho que delta vai ser igual a menos 7 ao quadrado, que é igual a 49. Então, no lugar de menos 7 ao quadrado, escrevo 49. Aqui, agora, eu tenho uma multiplicação, né? E aí, nessa multiplicação, eu tenho o número 4, que é um valor negativo, ó, 4 é negativo, o 1, que é um valor positivo, e o 6, que é um valor negativo. Então, lembrando que aqui eu estou multiplicando. Quando estou multiplicando, é necessário realizar a regrinha do sinal. Então, aqui eu vou ter menos com mais é igual a menos. Depois, eu vou pegar e vou abaixar esse valor aqui. Esse aqui é um sinalzinho de menos, certo? Esse aqui eu ainda não fiz. Então, eu fiz menos com mais é igual a menos, aí eu abaixo esse menos aqui. E aí, eu vou ter menos com menos. Quando eu faço menos com menos, eu vou ficar com um sinalzinho positivo. Então, menos 4 vezes mais 1 vezes menos 6 vai me resultar em um valor positivo. Aí, é só multiplicar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, que é igual a 24. Próximo passo é somar esses dois valores, né? Então, eu vou fazer 49 mais 24. Dá para fazer mentalmente, tá? 9 mais 4 é igual a 13, vai 1. 1 mais 4 é igual a 5, mais 2 é igual a 7. Então, aqui vai ser igual a 73, certo? Então, eu encontrei aqui delta igual a 73. Próximo passo, agora para finalizar a resolução, é colocar na segunda parte da fórmula. A segunda parte da fórmula diz que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o valor de A. Então, eu vou substituir os valores. O B vale menos 7, o delta vale 73 e o A que vale 1. Então, eu vou começar a fazer, ó. X vai ser igual a menos, ó. Esse menos é da fórmula. E aí, o 7 que eu tenho aqui, ele é negativo, então eu vou precisar colocá-lo aqui também. Menos 7. Fecho, mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta, que foi igual a 73, dividido por 2 vezes o valor de A, que é igual a 1. Seguindo, vamos ficar com o oposto. Então, menos com menos mais, aqui eu vou ter igual a 7, mais ou menos, raiz quadrada de 73, dividido pelo resultado de 2 vezes 1, que é igual a 2, tá? Então, esse aqui são os dois resultados de x. Agora, precisa separar em x uma linha e depois x duas linhas. X uma linha, ó, eu vou ignorar o sinal negativo. Eu só vou ficar com um sinal positivo, tá vendo? Então, eu vou colocar 7 mais raiz quadrada de 73 dividido por 2, ignorando esse sinal negativo aqui. Então, vamos lá, vai ficar assim, ó. 7 mais raiz quadrada de 73 dividido por 2. No x duas linhas, eu vou ignorar agora o sinal positivo. Então, vai ficar assim, ó. 7
menos raiz quadrada de 73 mais 2. Então, x duas linhas vai ficar sendo igual a 7 menos raiz quadrada de 73 sobre 2, tá? Então, eu não calculei o valor da raiz quadrada de 73 porque não é uma raiz exata, né? E justamente por isso a gente não conseguiu aplicar aqui a formulinha da soma e do produto, por não se tratar de uma raiz exata, tá? Na prova também não será uma raiz exata, por isso eu estou passando para vocês este exemplo aqui. Então, na prova, vocês irão ter a necessidade de usar a fórmula de Bhaskara. Portanto, é importante que vocês memorizem essa fórmula para a prova, tá? O conjunto verdade são esses dois valores numéricos que estão apresentados aqui, tá? Eu deixei um espacinho muito pequeno aqui para colocar o conjunto verdade, então eu só vou dar uma ajeitadinha aqui para caber o meu conjunto verdade aqui dentro, tá? Então, o conjunto verdade vai ficar 7 menos raiz quadrada de 73 sobre 2, e o outro valor numérico é 7 mais raiz quadrada de 73 sobre 2. Então, este aqui vai ficar sendo o conjunto verdade da alternativa B do exercício número 1. Vamos agora, pessoal, para o exercício número 2, tá? O exercício número 2 fala assim: divida o número 3.000 em duas partes diretamente proporcionais a 6 e 9. Então, em sala de aula, eu expliquei para vocês que quando vocês forem dividir um valor numérico em duas partes diretamente proporcionais, vocês devem pegar as partes, então é 6 e 9, e escrevê-las em forma de fração. Então, eu vou colocar o 6 sobre o 9, tá? Então, escreve sempre na ordem que os números foram dados. Então, o 6 vai para o numerador e o 9 vai para o denominador. Coloco um sinalzinho de igual e passo o traço da fração. O valor que corresponde à proporcionalidade de 6, eu não sei qual é, certo? Eu sei que o 3.000 eu vou ter que dividir entre esses dois valores, mas eu não sei quanto que eu vou dividir, quanto é que eu vou atribuir para o 6. Então, eu digo que para 6 eu vou ter uma quantidade X. E o 9, eu também não sei qual é a quantidade. Eu sei que se dos 3.000, que é a quantidade da soma dos dois, eu tirar o X, que é a quantidade dos 6, o que me restar é o que vai corresponder a 9. Então, do 3.000, eu tiro o X, porque o que restar, 3.000 menos o valor de X, é o valor que vai ser o correspondente à proporcionalidade do 9. E agora, tendo montado esta equação, é só multiplicar os extremos. Então, eu vou fazer 9 vezes x e 6 vezes 3.000 menos x. 9 vezes x é igual a 9x. E aqui eu vou fazer 6 vezes 3.000 menos x. Fecho parênteses. Próximo passo é a distributiva. Então, eu vou fazer 6 vezes 3.000, depois 6 vezes menos x. Então, aqui eu tenho 9x igual a 6 vezes 3.000. Então, é só fazer, ó, 6 vezes 3, 18. Como aqui eu tenho 1, 2, 3 zeros, eu coloco 1, 2, 3 zeros. E 6 vezes menos x é igual a menos 6x. Beleza? Agora, para seguir solucionando, aqui tem uma equação do primeiro grau, então eu vou ter que isolar a variável x. Para isolar a variável x, eu tenho que pegar o menos 6 e levá-lo para o primeiro membro da igualdade. Então, o menos 6 está no segundo membro da igualdade, eu vou ter que levar ele para o outro lado. Se eu troco de lado, eu troco o sinal também. Então, o 9x já estava aqui. O menos 6 vem para cá como mais 6x, e tudo isso aqui é igual a 18.000. Seguindo o cálculo, eu vou continuar ele aqui em cima, eu vou fazer 9 mais 6. 9 mais 6, que é igual a 15x, igual a 18.000. Então, aqui eu só fiz 9 mais 6 e o resultado deu igual a 15. Para finalizar esse cálculo, agora eu vou pegar o 15 que está multiplicando e vou levar para o outro membro da igualdade, dividindo. Então, aqui eu vou ter x, que é igual a 18.000. Então, ó, sempre troca o lado, ele tá desse lado, vai vir para esse, com uma operação oposta.
A operação oposta da multiplicação é a divisão. Então, eu vou colocar o traço da fração, que é o que representa a divisão. E agora, eu vou dividir. Então, eu vou ter que fazer 18.000 dividido por 15. 18.000 dividido por 15. Então, eu vou juntar esses dois. Número que eu faço vezes 15, que chega mais próximo de 18 e não passa, é o 1. 1 vezes 15 é igual a 15. 18 menos 15 resta 3. A abaixo 0. 30. Número que eu faço vezes 15, o resultado é igual a 30. É o 2. 2 vezes 15 é igual a 30. 30 menos 30 resta 0. Agora, o abaixo 0. Número que eu faço vezes 15, que é igual a 0, é o próprio 0. Abaixo, o outro 0. Número que eu faço vezes 15, que é igual a 0, é o próprio 0. Ou seja, x é igual a 1.200. O que isso significa? Significa que 6, ó, tá vendo? 6 será proporcional a 12.000. E 9? 9 será proporcional a qual valor? Então, eu vou vir aqui e vou fazer agora, ó. 3.000, lembra, ó? 3.000 menos o valor de x é o valor que é o proporcional a 9. Então, 0 tira 0, 0, 0 tira 0, 0. Aqui fica 2, aqui fica 10, 10 tira 2, 8, 2 tira 1, 1. Então, 9 será proporcional a 1.800. E esta aqui é a resposta desse exercício. 6 é proporcional a 1.200 e 9 é proporcional a 1.800, beleza? Seguindo agora, pessoal, vamos para o exercício número 3, que fala assim. Em uma loja de cosméticos, um determinado produto foi aumentado em 20%, passando a custar R$240. A pergunta do exercício é: qual era o valor desse produto antes do aumento? Beleza? Então, vamos pensar da seguinte forma. Havia um produto e esse produto tinha um determinado valor que correspondia a 100% dele, do custo desse, né, do preço desse produto. Mas aí houve um aumento de 20%, ou seja, antes do aumento a pessoa pagava 100% do produto. Depois do aumento, ela passou a pagar 100% mais esses 20% que foram relativos ao aumento. Então, ela passou a pagar 120% esse produto e o preço que ele passou a custar foi de R$240. Ou seja, 120% desse produto correspondeu ao novo preço dele, que passou a ser de R$240, certo? Então, aqui eu tenho a porcentagem e aqui o preço do produto. Só que o probleminha quer saber o preço do produto antes do aumento. Então, antes de eu acrescentar esses 20%, eu pagava 100%. 100% era o custo, era o preço desse produto, né? E aí, quer saber quanto ele custa? Isso eu não sei, é isso que eu quero descobrir. Então, aqui eu vou ter o x e agora, utilizando a proporção, a gente vai multiplicar os extremos novamente, vai fazer numerador vezes denominador, então, o de cima vezes o de baixo, e denominador vezes numerador, o de baixo vezes o de cima, então, multiplicação dos extremos, para saber quanto que custar esse produto antes do aumento. Então, quanto custava esse produto? Então, eu vou fazer 120 vezes x, que é igual a 120x. 240 vezes 100, então, ó, faço 1 vezes 24 é igual a 24. Como tem 3 zeros, eu venho e coloco, ó, 1, 2, 3 zeros, beleza? Agora, operação oposta, o 120 está desse lado da igualdade, vai ter que ir para o outro. Então, ele está aqui, vai ter que vir para cá. Para trocar do lado da igualdade, do membro da igualdade, a gente utiliza operação oposta. Então, desse lado está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 24.000 dividido por 120, ó. Esse zero eu posso cancelar com esse, é como se eu estivesse fazendo dividido por 10 e dividido por 10, é como se eu estivesse fazendo uma multiplicação. E agora eu vou armar essa continha aqui para fazer o cálculo. Quem conseguir fazer mentalmente, fica à vontade, pode fazer, tá bom? Então, aqui eu tenho 2.400 dividido por 12, né? Então, eu vou juntar os dois. Número que eu faço vezes 12, que é igual a 24, é o 2,
2 vezes 12 é igual a 24, menos 24 resta 0. Abaixo, próximo número. Número que eu faço vezes 12, que é igual a 0, é o 0. Abaixo, o próximo número, que é o 0. Número que eu faço vezes 12, que dá 0, é o 0. Então, x será igual a 200. Ou seja, qual era o valor desse produto antes do aumento? Antes do aumento, o produto custava R$ 200, tá? Então, pessoal, me atrapalhei um pouquinho aqui no espaço, mas depois na hora da prova vocês fiquem atentos a isso, tá bom? Então, gente, essa foi nossa videoaula de estudo para a prova. Qualquer dúvida, na segunda-feira nós vamos ter aula e aí vocês podem tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Um grande beijo e tchau!